Eu sou o Renan Lopes, idealizador aqui do projeto Estudo do Áudio, e você acabou de ouvir a nossa caixa Bob. Na verdade, um protótipo de caixa Bob, que eu publiquei ela na semana passada, falando que ela era melhor que JBL. Algumas pessoas ficaram meio enciumadas aí, criticando que eu tava viajando demais nesse negócio de melhor que ser JBL. Genial, é claro que a ideia daquele vídeo era para poder chamar a atenção de vocês mesmo, para vir, e por causa da brincadeira que eu fiz lá com a minha vizinha, dizendo que essa caixa ia ser muito melhor que a JBL. Se você não viu o vídeo, então, que eu postei na semana passada, vou deixar aí no card para você assistir. Então, depois daqui desse vídeo, vai lá assistir. Porque nesse vídeo agora eu quero trazer o projeto para você ver por que eu decidi os equipamentos, como foi que eu desenvolvi o projeto, é exatamente isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E como muita gente pediu para eu colocar ela tocando, coloquei um pouquinho aí no começo do vídeo, mas a gente ainda vai falar bastante nessa série de vídeos sobre toda a estrutura de ganho que a gente fez, aplicação de potência. Eu vou falar sobre as curvas de resposta, né? Sobre o alinhamento dessa caixa. Então fica acompanhando essa série de vídeo que vai ser bem legal. Eu pretendo postar toda terça e toda quinta um vídeo, então, pra gente falar um pouquinho da caixa Bob. Bem, então vamos lá. Primeiramente, tá? Sobre a decisão dos equipamentos. É claro que eu já vou dizer pra vocês que a escolha dos equipamentos aqui não é que teve exatamente um pré-requisito, tá? Eu queria usar o que eu já tinha. Muitos fabricantes mandam produtos pra gente aqui no Estudo do Áudio pra testar, né? Pra gente fazer vídeo. Então eu tinha muita coisa aqui e eu decidi, então, fazer uma listagem ali para poder produzir a caixa Bob. Então a escolha dos equipamentos não teve exatamente assim um critério rigoroso. Era basicamente o que eu já tinha aqui para a gente fazer. Eu queria um conceito de caixa torre. A ideia era parecer que fosse uma torrezinha, basicamente inspirado ali nas caixas torres, né? As par e tudo mais da JBL. Então por isso que eu decidi esse design, tá aqui no meu computador, eu fiz com essa cara de colocar o driver aqui em cima, o falantinho de 6 e o subwoofer aqui embaixo, tá? O projeto ele nasceu basicamente pelo 6, porque é o falante de voz, é o que eu mais me preocupo no primeiro momento, e eu já tinha então o falante da Triton, que é esse falante daqui, tá? O MBL, eu falei lá do outro vídeo, então ele é o MBL 400, eu já tinha esse falante, gosto pra caramba dele, assim, acho que o som é muito bom, um falante de 6.5 polegadas, que tem frequência de ressonância de 65 Hz e um QTS de 0.25, que eu acho bem controlado para a região de voz, é bom pra caramba. Basicamente eu não fiz muita coisa. O que eu fiz? Para mim, caixa de média, eu gosto de caixa selada, eu acho que ela fica articulada, fica um som bonito. Então já decidi por caixa selada e eu trabalhei perto do VS do alto-falante. Tá? Então eu trabalhei com a caixa perto dos 9 litros. Então se você perceber aqui no meu projeto, ela tá aqui, mas eu tenho uma caixa traseira. Muita gente perguntou se isso aqui era câmera única, mas não é, tá? Ó, eu vou partir a caixa no meio aqui, ó. Ela tem, então, tá vendo aqui, ó, uma câmera traseira para o falante. Que, inclusive, eu fiz um amortecimento interno, botei um betumado e um algodão sintético para poder melhorar ainda mais a resposta desse falante, certo? Então, ou seja, meu primeiro pré-requisito foi acertar o falante aqui de voz, tá? Depois, então, eu fui o grave. No primeiro momento, o grave que eu ia usar era um oversound de 12 polegadas, um som legal pra caramba, mas ele não descia tanto, senti um pouquinho de falta de subgrave para essa caixa em específico. Então, no primeiro momento, a caixa tinha sido feita para oversound e depois eu coloquei o XP da Bravox, tá? É o XP que a gente usa aqui, uma bobina dupla de 4 ohms. Então, ou seja, eu aproveitei a caixa que eu já tinha feito para o oversound. Ironicamente, essa caixa ficou com 45 litros. Então, quando você entra aqui no fabricante, ó, ele mostra pra gente, então, nos projetos, que ele pede exatamente uma caixa de 45 litros com um duto de 4 polegadas por 30. Então, o que acontece? Abrindo o Bassbox aqui, que é o software que eu uso para fazer simulação, eu venho aqui em Box, é óbvio que eu já coloquei os parâmetros do alto-falante, né? Estão aqui na lateral. Eu venho aqui em Box, então, ó, 45 litros, e eu acabei sintonizando ali perto dos 40 Hz, tá? Tá em 37.66, tá? Que é basicamente o que eles pedem o duto, ó. Então ele bota um duto de 4 polegadas por 30, né? Então, ou seja, o que o fabricante disse, eu botei exatamente igual. No caso da minha caixa em específico, como eu já tinha, né, aqui é a resultante que eu tive, mas na minha caixa em específico, como eu já tinha ela montada e estava
com os 45 litros, ironicamente. O que eu fiz? Eu já tinha furo para 2 dutos, botei os 2 dutos também com 30, que me deu então a sintonia de 40 Hz. Para mim fica mais interessante, porque se essa caixa estivesse respondendo a partir de 40 Hz, já me atendia muito bem. Então, aqui é o resultante da caixa do manual do fabricante, né, da Bravox. Então, e aqui é a resultante da minha, nota que praticamente não mudou, ganhou um pouquinho só aqui em cima, né, que é normalizada. Mas os outros parâmetros me deixou bem satisfeito. O deslocamento do cone bem bom, velocidade no ar do duto, apesar de relativamente alto, mas não é o suficiente para soprar. Então, ou seja, é um projeto de grave que poderia ser melhor, poderia ser maior, dar mais subgrave, mas o objetivo aqui não era tanto sub. Porque como essa caixa é para tocar para fora, eu não preciso que toque muito mais abaixo do que 40 Hz. Então, ou seja, o high pass aqui do sistema eu até botei em 35, mas a resposta útil está a partir de 40, o que é muito bom para mim. Então já tenha consciência disso, assim. Vai fazer uma caixa Bob que vai ficar no ambiente externo, não tem por que ter tanto sub, porque sub você precisa de muito deslocamento de massa de ar. Então vai precisar de muito falante. Aí você perde eficiência. Então é por isso que tem aquele mito, né, de que sub não é exatamente para tocar para fora. Na verdade é, tá, gênio? Se você souber escolher o falante, né, como no caso do XP, que é um falante legal pra caramba para isso, e não precisar descer tanto, né? Se ele tiver a resposta útil a partir de 40 Hz, na minha concepção, já é mais que suficiente para essa aplicação. Então, nesse caso, como você viu, caixa de 45 litros, sintonizada em 40 Hz, high pass está em 35, até inclusive se você ver aqui, ó, o deslocamento do cone, como você viu, tá bem direitinho, bem legal, assim, o que me atende perfeitamente, certo? Então, a caixa ficou exatamente isso daqui, tá lá os 45 litros, sintonizado em 40 Hz, me dando a resposta basicamente que eu queria, tá? Então, tá aí o desenho que eu fiz, deixei então a abertura aqui em cima para colocar o driver e como você já viu no vídeo anterior, eu acabei decidindo colocar a mesa aqui em cima. Eu fiz também uma caixa aqui atrás, né, um espaço aqui atrás, que era justamente para eu poder botar os amplificadores, né? Então eu coloquei aqui em cima o processador, depois logo abaixo veio o amplificador e depois veio a fonte, como você pode ver aí agora nesse vídeo. Para você que deve estar perguntando sobre o projeto, tá ele aqui. Eu não vou exatamente disponibilizar ele aqui abaixo, mas o que é que eu vou te sugerir? Eu vou dizer as medidas, depois te dá um pause aí no vídeo e copia, tá? Mas ó, a largura de 35 centímetros, a altura total ficou de 95, a profundidade total da caixa ficou em 43,5, mas a real é 35,5, né? Porque lembra que eu deixei um espacinho aqui atrás para botar os amplificadores, certo? Então eu tenho a caixa de grave, ela tem o espaçamento da caixazinha de médio lá dentro, ela vai de um lado ao outro, como você pode ver aqui no desenho. Então ela ficou com 16,3, a altura de 14,5, tá? E aí sobrou esse espaço todo aqui para a caixa de grave. 2 dutos de 75, né? 3 polegadas, por 30 de profundidade, como você viu lá na simulação. E aqui em cima tem um espaçamento aberto que deu 147,5 para poder colocar o meu driver quadradinho aqui com a frente a LC07, tá? Então, depois você pode dar um pause aí no vídeo, eu vou aproximar um pouquinho aqui, ó, e aí você vê as medidas médias que nós temos aqui então nesse projeto, caso você queira executar ele aí. Então, como você pode ver, eu fiz a simulação do sub, não fiz a caixa ideal que eu gostaria, porque, claro, eu já tinha feito a caixa para um outro alto-falante, só ajustei agora para o XP. Acabei não mexendo tanto porque ela já estava me atendendo muito bem. Eu parti o projeto da caixa de médio, caixa de voz, com o revestimento, ficou uma voz legal pra caramba, gostei demais. E depois eu botei a tela lá em cima, fiz o recorte da mesa. Na parte traseira foi o processador, eu decidi colocar um processador, porque a mesa, né, até tem processamento, mas eu decidi fazer fora para eu ter mais controle e tudo mais. E vamos lá então para a escolha dos amplificadores. Muita gente me comentou que era muito amplificador, muita fonte, que não era necessário isso. Não, gente, eu estou usando essa fonte, esse amplificador, porque a Tarampes me mandou, então eu decidi utilizar ela aqui nesse projeto. Se você olhar aqui, ó, no site do fabricante, ele diz então que esse amplificador é para 4 canais. Tá vendo? Então ele vai me dar 4 canais a 4 ohms de 325, eu tô ligando tudo em 8, então o drive está em 8 ohms, o falante de médio está em 8 ohms e o sub, ele é bobina dupla de 4 ohms, eu liguei em série, está em 8 ohms também, então tá todo mundo trabalhando em 8 ohms. Então nota que se em 2 ohms ele me dá 500, em 4, né, que é o dobro da impedância, deu 325, em 8 ohms ele vai estar dando aí uns 200 e poucos watts, 250 watts, que já é mais que suficiente para a aplicação que eu quero, porque eu não quero exagerar na potência. No caso do sub que está no bridge, em 4 ohms ele daria então os 1000 watts, como eu te falei, estou ligado em 8, não dá exatamente a metade, porque como você pode ver o amplificador não é um
uma fonte de tensão constante, ele vai dar um pouquinho mais do que a metade da potência com o dobro da impedância, então eu tenho disponível aí, vai lá, uns 600 e pouco, 700 watts, o que para mim é mais do que suficiente. E o fabricante diz o seguinte, ó, que o consumo máximo musical é de 100 A. A fonte que eu estou usando é 120, então ó, mesmo que eu decidisse usar todo o amplificador na pauleira com dinâmica musical, né, com uso musical, esse amplificador poderia ser suprido com 100 A. Eu tenho uma fonte de 120, mais do que suficiente para a forma como eu vou utilizar. Afinal de contas, eu estou utilizando todo mundo em 8 ohms, então, ou seja, eu não estou indo na impedância mínima do amplificador, que acaba exigindo mais corrente, por consequência mais potência. Então eu estou usando um amplificador super aliviado. Tem um canal que está um driver, que é muito pouca potência, e outro canal que está um falante médio, que também é pouca potência. Então, ou seja, a minha fonte de 120 A ela é mais do que suficiente para alimentar esse sistema. Então por isso que eu não preciso de bateria de suprimento, e a própria fonte, essa Smart Charger da Taramps, ela já tem um controle inteligente que você não precisa necessariamente de bateria para suprir ela. Ela já consegue entender o que o sistema precisa e ela faz as mudanças automáticas aí para suprir a tua necessidade. Eu sei que nesse primeiro momento assim pode ter ficado um pouco corrido o que eu falei aqui, mas a ideia era te mostrar o que foi feito nesse projeto, mas é óbvio que eu quero te deixar claro que é o seguinte, né? Caixa Bob, essa ideia da Caixa Bob é você ter essa liberdade de escolha, você poder escolher diversos produtos. Eu sei que aqui nesse caso específico a gente pode considerar que o projeto ficou relativamente caro. Se você for comprar esses produtos aí numa loja e for montar isso, esse projeto aí, vai lá, passa de R$5.000. Se a gente for comprar tudo certinho na loja, comprar as caixas e tudo mais, eu entendo que não é bem a realidade de todo mundo, mas a ideia daqui é fomentar esse mercado da Caixa Bob. Que, cara, você pode começar com um kit 2 vias de R$100 e poucos, um subzinho de R$200 e poucos e um amplificador de mais uns 200, 300 e poucos reais. Mais uma fonte ali. Então, ou seja, com R$1.000 você já começa a fazer uma Caixa Bob legal pra caramba, que toca forte, que fica bonito. Nota que a gente tem liberdade de escolha. A gente tem flexibilidades de trabalho aí, né, nesse sistema, certo? Então, Gênio, ó, como eu falei, é uma série de vídeos. Eu ainda vou publicar outro vídeo na quinta-feira, dessa vez mostrando sobre estrutura de ganho. Eu vou mostrar sobre a limpeza do sinal dessa caixa, vou mostrar a aplicação de potência no falante, qual é a potência que a gente está aplicando aqui, para você ver isso acontecendo, porque depois eu quero falar um pouquinho mais então, sobre as medições, então a gente vai ter vídeo pra caramba aqui falando sobre esse mercado da Caixa Bob. Como eu falei, o objetivo é poder fomentar esse mercado, eu quero te ouvir, quero saber o que é que você pensa sobre. No vídeo passado bastante gente comentou, eu ainda estou respondendo todos os comentários, mas eu quero ouvir a tua opinião. O que é que tu pensa sobre esse mercado da Caixa Bob, quais são as dificuldades, aonde eu posso te ajudar? Porque é o seguinte, ó, no dia 6 de dezembro, né, agora no dia 6, uma terça-feira, eu vou fazer um evento ao vivo das 19 às 22 horas, só para a gente falar sobre essa ideia de regulagem de som. Como você pode escolher os equipamentos, como você pode fazer o projeto, fazer estrutura de ganho, exatamente tudo que eu estou falando na série de vídeos, eu vou fazer ao vivo, um pouco mais aprofundado, para eu te ajudar a entrar nesse mercado ou se aprimorar para esse mercado das construções de caixas utilizando equipamentos de som automotivo, mas que você pode usar aí na tomada, usar na sua casa, no churrasco. Então, se você tem interesse em participar desse evento que é gratuito, você vai fazer o seu cadastro no link que está aqui embaixo, no www.estudoaudio.com.br, que a gente vai conversar contigo por e-mail e quando rolar o evento, um pouquinho antes, eu vou te comunicar para você poder participar, tirar suas dúvidas, né? Porque é um evento ao vivo, não vou deixar hospedado, né? A ideia é realmente ter essa interação instantânea contigo. Então já agenda aí, já bota na tua agenda, dia 6 de dezembro, aqui mesmo no YouTube, a gente vai ter uma live das 19 às 22 horas para falar sobre regulagem de sistemas de som, né? Projeto e regulagem de sistemas de som. Espero te ver por lá e ó, não esquece de botar teus comentários e se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito. Espero então na próxima quinta. Um grande abraço e até depois. Valeu, gente!